Acabou o mês mais longo do ano e a gente chega agora com o nosso primeiro vídeo com os livros lidos, a lista de leituras feita no mês passado, contemplando aí a lista de janeiro. Para quem nunca assistiu esse tipo de vídeo aqui no canal, eu vou expor aqui de alguma forma bem breve os livros que eu li e os livros que a Isadora leu, a pessoa que divide esse canal aqui comigo. Então, como de costume, fica aquele convite para, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, que você se inscreva, clique no sininho. Se você gostar desse vídeo, deixa o like e não se esqueça de comentar, coloque aí embaixo também as listas de livros que você leu, no mês passado e, sobretudo, se você leu algum dos livros que eu vou mostrar aqui, que foram as nossas leituras desse primeiro mês de 2024. Começando com a minha lista de livros lidos, eu queria já com o pé na porta assim, chegar mostrando um livro que ficou como uma das propostas de leitura de 6 livros para 2024, um vídeo que eu publiquei no fim do ano passado, se não me engano, e foi esses 7 contos de Machado de Assis. Eu já preparei um vídeo comentando muito brevemente aqui cada um desses 7 contos, a minha relação com essa obrinha publicada pela editora Miguelin, nessa edição que eu sempre falo, é uma edição lindinha demais, apesar de não ter detalhe aqui na lombada, que dificulta um pouco o livro na estante. Mas enfim, os 7 contos de Machado de Assis foi a minha primeira leitura, a leitura que eu devorei basicamente. Li ele durante viagem, levei para viajar comigo para 2 lugares, para Viçosa, para Conceição da Barra. Enfim, foi um livro que me acompanhou, li e reli alguns dos contos que eu mais gostei, e Machado é Machado de Assis. Então, assim, não tem como, é uma experiência sempre muito boa. A segunda das obras lidas foi uma obra que chegou de surpresa para mim. Eu não estava tão assim envolvido e tão ligado a essa obra. Ela apareceu para mim por acaso, por conta de um filme do Kubrick que inspirou ela, que é o Breve Romance de um Sonho, Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler. É sempre difícil falar esses nomes. Arthur Schnitzler, que é esse autor ali do final do século XIX, primeira metade do século XX, que escreve esses textos que são breves e que são muito inspirados, estão em grande diálogo com a psicanálise, com as descobertas freudianas no campo da psicanálise e da invenção da psicanálise. E esse Breve Romance de Sonho não é diferente. O filme do Kubrick dá um tempero assim, a mais para essa narrativa, colocando uma dose de sensualidade. O ator principal é o Tom Cruise, então assim, tem uma coisa que vai um pouco além. E fora que ele remonta, ele tira isso da Viena da virada do século XIX e traz isso para um mundo mais moderno, ali da segunda metade do século XX, já há muito tempo depois, quase 100 anos depois. Ainda assim, esse Breve Romance de Sonho ele me pegou, assim, me envolveu. Foi um livro que eu li muito rápido, eu basicamente sentei e o li em 2 dias, porque é muito bom, é realmente muito bem escrito e muito cativante. A gente fica muito curioso para saber o que vai acontecer com o personagem principal, que é o Fridolin, que é um médico vienense, numa Viena decrépita, enfim. É um livrinho que é daquele tipo de livro que, se você quiser ler um romance em um dia, pegue o Breve Romance de Sonho e vai fundo, porque ele vai funcionar. A leitura engata e você vai embora com ele. Passando agora para a terceira e última obra que eu li nesse mês de janeiro, foi um livro de poesia, a que eu também tinha me proposto a ler, também montei um vídeo mostrando os livros de poesia que eu vou ler ao longo desse ano, que é esse livro aqui da Hilda Hilst, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. E que livro, minha gente? Assim, é considerada uma das obras-primas, um dos grandes livros de poesia escritos pela Hilda Hilst, e não é à toa. Isso aqui é poesia de um nível que mexe com a gente lê os poemas e o mais impressionante é que ela consiga, com tanta frequência e durante tantos poemas, sustentar um tom e uma dicção tão boa. Assim, para poesia isso é muito difícil. A gente costuma escrever muito poema ruim para fazer um poema bom. E quando você pega um livro como o Júbilo Memória, que é um livro de poemas bons, aí você fica um pouco incomodado, você fica triste consigo, porque você é um incompetente na escrita de poesia e a Hilda Hilst não era. Mas é muito interessante o que ela faz aqui, porque é um livro, é um dos temas mais caros, mais queridos da Hilda Hilst, que é o amor, e ela escreve sobre um amor muito intenso, então é de uma violência também da linguagem que nos toca muito. É uma forma de amar extremamente destrutiva, geralmente platônica, de um sujeito que ama alguém que não corresponde ao amor, que vai partir, que tem outro amor, enfim. Então é um amor de fato muito destrutivo, muito intenso. Então, se for, vá na paz. Apesar de esse ter sido o último livro que eu de fato li na integralidade, eu queria mostrar aqui um livro que eu abandonei a leitura integral.
Eu li mais ou menos até a metade desse livrinho aqui, que é um livro teórico, que é o Kafka por uma Literatura Menor. É um livro que eu já li antes, eu estou voltando por conta da pesquisa, porque ele é uma das minhas referências principais, mas eu parei na metade. Eu cheguei aqui no capítulo 7, isso mesmo, capítulo 7 e os conectores, e parei. Eu larguei a leitura e falei, olha, isso não vai me servir mais, né? Isso, eu já tirei disso aqui o que eu precisava, eu já cheguei com as ideias. Mas, de qualquer forma, assim, é um livro de crítica literária e de filosofia, né, do Deleuze e do Guattari, que são dois filósofos da desconstrução, fim do século XX, né, fim do século passado, e que são muito influentes, têm umas ideias muito legais, inclusive essa ideia de literatura menor. E eles vão fazer uma crítica muito longa e muito especializada, assim, atenta à obra do Franz Kafka, né, o escritor aí de Metamorfose, celebrado sobretudo pela Metamorfose, apesar de eles não se deterem somente a esse texto, né? Eles vão falar do Kafka como um todo, né? O Kafka de forma mais geral. Isso aqui funciona como uma boa porta de, vamos dizer assim, um bom cartaz, uma boa vitrine para pensar o Kafka e para ler Kafka. Eu, por exemplo, que não sou tão versado na obra dele, eu fiz uma lista assim, com as obras kafkianas na ordem que eu gostaria de lê-las, pelo meu interesse que apareceu lendo o Deleuze e Guattari. Enfim, é um livro que eu comecei a ler e abandonei ao longo de mês de janeiro, né? E vai servir aí como um mote, uma ponte para a minha chegada no Kafka, que eu devo pegar esse ano ainda. Passando agora para a lista de livros lidos da Isadora. A Isadora leu bastante coisa nesse mês de janeiro. Ela, assim, seguiu vários gêneros, vários textos, várias obras, deixando o desejo agir, como tem que ser. E o primeiro livrinho que ela leu é esse livrinho que são livrinhos que costumam ser raros. Livro escrito pela Lúcia Castelo Branco, Contos de Amor e Não. É também um livro, assim como o da Hilda Rios, que versa sobre o amor e de uma maneira muito específica para falar do amor. A Lúcia Castelo Branco foi professora da UFMG e é também psicanalista, uma psicanalista muito importante, com várias teses sobre escrita do feminino, não necessariamente mulher, mas escrita feminina no sentido lacaniano, psicanalítico. E ela escreveu literatura também. E a Isadora pegou esse Contos de Amor e Não e fez como uma primeira leitura desse ano. Assim como o Breve Romance de Sonho, é um livreco, assim. Você lê ele numa sentada, você, né, para tomar um café, num café da cidade, e você termina de ler esses contos de amor escritos pela Lúcia Castelo Branco. O segundo livro lido pela Isadora foi o livro da Anne Carson, Autobiografia do Vermelho. Esse é um livro que, assim, tanto eu quanto ela, a gente estava atrás dele. É um livro que está na nossa fantasmagoria, né, nos assombrando aí, sempre com o desejo de comprá-lo e lê-lo. E finalmente a Isadora comprou e finalmente ela leu. Ela pôde dividir comigo, inclusive, essa experiência de leitura, lendo alguns trechos longos sobre a história de Gerião, né, nessa edição publicada pela editora 34. Para quem não sabe, a Anne Carson é poeta, ensaísta, romancista, enfim, multi-escritora. E ela escreve essa Autobiografia do Vermelho a partir de uns fragmentos de uma outra obra, que é uma obra tradicional, que é a Gerioneida, que conta a história de Gerião, que era um gigante vermelho, com asas vermelhas, numa terra vermelha, com um gado vermelho e um cachorro vermelho, e que é assassinado por Hércules, né, por Heracles, que chega lá como uma das suas tarefas e o mata impiedosamente para roubar o gado vermelho de Gerião. O que a Anne Carson vai fazer aqui é reescrever essa história, redimensionando a narrativa inteira no mundo contemporâneo. Então, não venha para a Autobiografia do Vermelho esperando encontrar a história de Gerião, porque não é o Gerião clássico que você vai encontrar. Você vai encontrar um Gerião contemporâneo, vivendo um caso de amor, enfim, não é a mesma história. É de fato uma releitura e, né, na palavra clássica que eu adoro usar aqui nos meus vídeos, numa emulação da tradição clássica. Ainda nesse campo da emulação dos clássicos, a gente passa para o terceiro livro lido pela Isadora, que foi De Uma Outra Ilha. Um livro que está na minha mira tem muito tempo e que com certeza nesse mês de fevereiro eu vou lê-lo também. E eu digo que é um livro de emulação porque esse livro é escrito pela poeta, né, belo-horizontina Ana Martins, né, uma das grandes vozes da poesia contemporânea brasileira, ela relê a tradição de Safo. Ela seleciona fragmentos de Safo, de jornais, etc., e constrói uma espécie de mosaico num poema longuíssimo, né, um poema longo, apesar de ser uma plaquete, é um poema só, em que ela versa sobre Safo, sobre a tradição da poesia, sobre o amor e sobre também a condição contemporânea, né, do capitalismo, da ilha de Lesbos, o que é a Grécia hoje, o que resta dessa tradição
nesse nosso mundo. Então é de fato um livro assim, que mexeu o ano passado, né? Ele ficou muito famoso ano passado, circulou bastante, mas eu só estou tendo a oportunidade de lê-lo agora, nesse ano de 2024. E foi a terceira leitura da Isadora, então eu estou muito bem recomendado também. Mas agora vamos passar para o penúltimo livro que a Isadora leu, que foi Persépolis, da Marjane Satrapi, não sei se a pronúncia é essa, Marjane Satrapi ou Marjane Satrapi, que é uma escritora que conta nessa HQ, né, um quadrinho mesmo, né, gente? Deixa eu mostrar aqui, sempre bom. Um quadrinho maravilhoso, eu não li Persépolis, mas eu assisti o filme junto com a Isadora e, movido, lógico, pelo livro. Ela ficou apaixonada por essa HQ, achou incrível a história, extremamente sensível e terrível, né, também, em que é contada aqui pela Marjane Satrapi. É uma história autobiográfica, então essa escritora conta ali o momento que ela viveu, passando pela história do país, que sofre ali uma série de revoluções, guerras, e acaba se tornando uma teocracia, totalitarismo islâmico, né? Até hoje é. Se não me engano, o país é o Irã, e é isso que acontece. Ela vai narrar esse fenômeno até o exílio, né? O exílio político dela em Paris, no momento que ela deixa o seu país para viver fora, e onde é possível também contar essa história de uma perspectiva distanciada. Mas esse livro aqui, o Persépolis, né, ele está entre aqueles livros que eu já comentei aqui, que são livros que moldam o caráter. Então, se você quer fazer uma pessoa criar uma espécie de esclarecimento, esse livro tem que estar na lista, junto com É Isto um Homem, do Primo Levi, o Conto Pai contra Mãe, do próprio Machado de Assis, que está no livrinho que eu mostrei aqui. Enfim, livros que moldam caráter. Excelente para mostrar para alunos, inclusive, caso você seja professor ou professora. Por fim, o último livro lido pela Isadora foi também um livro de teoria. Eu deixei a teoria sempre para o final, que foi esse livrinho aqui, O Sentido de um Fim, do Frank Kermode, Estudos sobre a Teoria da Ficção, publicado pela editora Todavia, numa tradução muito recente. A Isadora já tinha lido The Sense of an Ending, né, O Sentido de um Fim em inglês, mas agora que tem uma tradução em português, ela resolveu voltar a ele, porque ele é um dos objetos principais da pesquisa atual da Isadora sobre teoria da ficção. Então ela leu esse livro do Kermode e fez um fichamento longuíssimo, né, encheu aqui de post-its, mostrando o trabalho, né, mostrando a pesquisadora de fôlego que ela é. Enfim, O Sentido de um Fim é um livro que eu também não li ainda, mas que está também na minha mira, mas não sei quando eu vou ter tempo de ler, com teoria é sempre um pouco mais difícil. Mas o tema principal, o assunto principal desse livro é o fim na literatura, né? Os fins, os finais, a ideia de um apocalipse, a ideia de um término, e como que esse término, de alguma forma, organiza a nossa vida. O fim na ficção é também um fim para a própria vida, uma forma de espelhamento que nós que vivemos um mundo caótico, esse mundo do cotidiano, em que você pode sair de casa e ser atropelado, você lê uma ficção e se sente de alguma forma apaziguado com o ordenamento daquela história. Isso eu estou falando, lógico, inspirado pelas coisas que a Isadora me contou. Essa não é a leitura que eu fiz do Kermode ainda. Quando eu tiver a minha leitura, com certeza eu vou trazer um vídeo aqui para o canal falando sobre Frank Kermode. Eu agradeço demais por você ter sobrevivido e assistido esse vídeo até aqui. Peço mais uma vez que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, você se inscreva, deixe o like se gostou e comente se não gostou, e se gostou também. Se tiver algo a comentar, deixa aqui embaixo, que eu e a Isadora vamos adorar ler os seus comentários e saber o que vocês estão pensando sobre literatura. Eu sou o Gabriel, esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.